Olá pessoal, eu sou a doutora Natália Modesto e esse é o canal da sua dermatologista. Pessoal, dando continuidade ao tratamento de acne, hoje eu vou falar especificadamente sobre o Roacutan ou a isotretinoína oral, é a mesma coisa. O que o Roacutan ou a isotretinoína podem causar numa pele? O que essas medicações, o que essas substâncias podem provocar? Tanto efeitos bons quanto efeitos ruins. Por que eu deixei para falar por último? Porque é um assunto assim bem delicado, onde muita gente tem dúvida, onde muita gente tem questionamento, muita gente fica meio reticente de usar, porque pode ter alguns efeitos colaterais muito importantes. E o que o Roacutan ou a isotretinoína podem ajudar na pele do paciente que está fazendo uso dessa medicação? Essa substância, a isotretinoína, ela vai ajudar a diminuir ela vai atuar tanto nas glândulas sebáceas quanto nas glândulas sudoríparas. Uma produz sebo, a outra produz suor, produz alguns líquidos que que o nosso organismo passa a produzir, tá? Por exemplo, lágrima, hidratação da boca, de mucosa, suor, entre outros, tá? A isotretinoína oral, então, ela vai fazer com que essas glândulas fiquem inibidas. Inibindo essas glândulas, todo o seu organismo vai ser diminuído de suor, de lágrima, de líquidos em geral, de sebo, de oleosidade. E o que isso vai ajudar para a acne? Isso vai ajudar a impedir a produção exacerbada de sebo, a hiperqueratinização exacerbada que pode vir a entupir os poros, os folículos pilosebáceos. E isso muito ajuda na acne a evitar a produção, o aparecimento das cicatrizes. É para isso que muitas das vezes a gente usa a isotretinoína oral. A gente usa ela em qualquer grau de acne? Não. Principalmente os graus mais altos, que são aqueles nódulos, cistos, que muitas das vezes a gente chama de espinha interna, que são nódulos doloridos, são cistos que produzem pústula, que produzem muita inflamação, que muitas das vezes deixam cicatrizes horríveis, tanto na pele do rosto, quanto do peito, quanto da região das costas. E quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Por que muita gente tem medo? Porque já foi evidenciado e comprovado que é uma medicação de risco B, ou seja, principalmente a mulher, ela não pode estar grávida e não pode engravidar em hipótese alguma fazendo uso dessa medicação, porque ela vai gerar um bebê, ela vai gerar um feto com consequências, com anomalias, com algumas anomalias congênitas. Eu não sei como dizer quais seriam essas, eu não tenho como dizer quais seriam as anomalias, mas com certeza a mulher gestante geraria um bebê com alguma deformidade. Todas as medicações em geral são metabolizadas no fígado, então pacientes que fazem uso de bebida alcoólica ou pacientes que fazem uso de medicações que também são altamente metabolizadas no fígado, então podem aumentar esse trabalho hepático, aumentando também as enzimas hepáticas. Então, antes da gente fazer o uso dessa medicação, a gente tem que conversar muito com o paciente, principalmente se ele for menor de idade, tem que conversar com o responsável, o pai ou a mãe ou qualquer outro responsável. Na menina tem que ser conversado por quê? Porque não é a Natália que está dizendo. Isso daí é Anvisa, é Ministério da Saúde, isso já é um consenso que a adolescente, a menina, a mulher que quiser fazer o uso da isotretinoína ou Roacutan, ela precisa fazer uso de contraceptivo, principalmente oral. Por quê? Porque vai impedir uma gestação indesejada. Então tem que ser muito bem conversado. Você tem ou a mulher pretende engravidar nos próximos 6 meses? Pretendo. Então a gente não pode fazer o uso da isotretinoína ou do Roacutan. Não, eu não pretendo engravidar agora, eu não quero engravidar agora, não faz parte dos meus planos. Então a gente pode fazer o uso do Roacutan e às vezes a gente precisa fazer o uso do Roacutan por mais de 9 meses. Porque menos de 6 meses a gente às vezes pode ter a recidiva daquela acne. Quando a gente aumenta o tempo de tratamento, a gente diminui essa recidiva.
Nesse meio tempo de tratamento, que pode durar de 9 meses a 1 ano, ou até mais do que 1 ano e meio a 2, o paciente, a mulher ou o homem, eles não podem, a mulher não pode engravidar e o homem que tem a namorada ou esposa, noiva, enfim, também não pode engravidar a sua parceira, por conta desses efeitos que já foram ditos anteriormente. E ainda tem uma janela que a gente precisa esperar do tempo de tratamento. Então, se a gente termina um tratamento agora, a gente também tem que esperar a gente tem que orientar a paciente, a mulher, a esperar cerca de 6 meses pelo menos para ter uma gestação. Então, gente, isso é muito sério. Conversem com seu dermatologista, tirem suas dúvidas, não futuquem a sua acne, porque isso pode piorar. Tirem todas as suas dúvidas sobre Roacutan e isotretinoína, muitas coisas que a gente às vezes vê na internet, às vezes podem ser certos exageros, cuidado com o que vocês leem na internet. Pode ter relatos de paciente que se sentiu um pouco em pânico, em depressão ou triste com o uso da isotretinoína ou do Roacutan. Nesses casos eu também suspendo a medicação. Nunca aconteceu comigo relatos de depressão pós-uso de Roacutan, de suicídio pós-uso dessa medicação, porém a gente tem sempre que ficar atento a todos os sinais. Não esqueçam, gente, tirem suas dúvidas, não deixem de fazer o tratamento quanto antes. A isotretinoína ela pode ser usada por adolescentes, sim, pode ser usada por homens, pode ser usada por mulheres. É imprescindível, é inevitável que o dermatologista ou o médico que vai prescrever esse tipo de medicamento peça para o paciente antes um exame de sangue bem completo, com todas as enzimas hepáticas, com o perfil lipídico, porque a isotretinoína também pode aumentar o colesterol, tá? O perfil lipídico do paciente. Então isso é muito importante, principalmente nas mulheres, sempre pedir o exame de beta-HCG. Mas eu já escutei até mães de pacientes minhas dizer: doutora, a minha filha, eu tenho certeza, ela nunca teve relação sexual, ela tem que fazer o uso do contraceptivo, do anticoncepcional, ela tem que fazer o exame de beta-HCG? Sim, mais uma vez eu digo, não é a doutora Natália que está pedindo, isso é um consenso mundial, então tem que ser feito sim. A mulher, a doutora, a médica, o médico só pode prescrever essa medicação desde que o exame de sangue seja atual, um beta-HCG negativo e que a mulher tenha menstruado perto. Então ela só deve começar a medicação depois da próxima medicação, depois da próxima menstruação. E para o homem sempre explicar que se ele estiver namorando, ser noivo ou tem a esposa, o ideal é que use também preservativos. Para quê? Porque isso também para o homem pode passar para a mulher, pode conter um espermatozoide e tudo isso pode gerar um feto com deficiência, com alguma anomalia congênita, e não é o que o médico quer para o seu paciente. Tire todas as suas dúvidas, não somente nesse canal, não somente comigo, como o seu próprio dermatologista. Consulte o seu médico, é muito importante isso, ok? Fiquem com Deus. Não esqueçam, mande mensagem, se inscrevam no canal, dá aquela esfoliada no like e aguardem os próximos vídeos.